Donald Trump dá ordens à CIA, ao Departamento de Estado, para promover a queda de Maduro, a invasão da Venezuela, em nome de combater o narcotráfico e de derrubar a ditadura que existe na Venezuela. Bullshit, besteira, conversa para menino dormir sem ceia. Nada disso cola. Parece mais a fábula do lobo e do cordeiro. Vejam. Que desculpa mais esfarrapada para fazer uma interferência de uma grande potência num país da América Latina para desestabilizar toda a região. Uma invasão militar por parte dos Estados Unidos na Venezuela para destituir um presidente eleito democraticamente, porque foram feitas eleições na Venezuela, é um absurdo e ameaça toda a estabilidade da região. Hoje o Trump alega que é o narcotráfico da Venezuela que está influenciando o vício e a decadência da sociedade norte-americana e por isso ele tem que agir. E que Maduro é um ditador, fazendo coro com a União Europeia, que é uma cadelinha da OTAN, uma cadelinha da União dos Estados Unidos, e coro com a oligarquia venezuelana e com as partes mais reacionárias. No fundo, a origem é econômica, o petróleo da Venezuela, o domínio das terras raras da Venezuela, e mostrar que quem manda no mundo é os Estados Unidos. Quando eu digo que lembra a farsa, a lenda, a fábula do lobo e do cordeiro, é que por mais que Maduro se esforce para mostrar que tenta ser democrático, promover eleições com lisura, defendendo-se das centenas de sanções econômicas impostas a ele pelo regime imperialista de Donald Trump, ainda assim o lobo Donald Trump diz: não, você não presta, você está sujando a minha água. Ele diz: como é que eu posso sujar a sua água se eu estou cá embaixo na Venezuela e você é em cima nos Estados Unidos? Se eu sou apenas um país eco da América Latina e você é a grande potência mundial. Está sujando a minha água, eu vou invadir e vou acabar com você. Vocês já pensaram que absurdo que é? Inventaram os Estados Unidos que haviam armas químicas de destruição em massa no Iraque. Desculpa esfarrapada para invadir o Iraque, para se apossar do petróleo do Iraque, para destruir o regime do Iraque, para dominar mais uma vez a região do Oriente Médio. Maduro é um ditador, segundo Trump e segundo a grande imprensa. Mas ninguém diz, por exemplo, que o rei da Arábia Saudita é um ditador aristocrático há muitos e muitos anos, há décadas que essa família Saud manda na Arábia. Há várias outras ditaduras no mundo que não incomodam Donald Trump, não incomodam a mídia corporativa, porque a grana corre solta para os cofres dos Estados Unidos. No caso de Maduro, não. A história é longa. Quando os Estados Unidos tentaram intervir mais uma vez na Venezuela, derrubando o presidente Hugo Chávez, enviando ele para uma ilha onde um avião norte-americano viria buscá-lo para levá-lo preso, enquanto a oligarquia venezuelana tomava o palácio de Miraflores. Foi a baixa oficialidade que foi lá e libertou o presidente Chávez da ilha, introduziu ele de volta no Palácio Miraflores. Chávez ganhou uma consciência anti-imperialista gigantesca e passou a lutar contra isto. A consciência anti-imperialista da Venezuela, a etapa de luta anti-imperialista pela soberania e pela independência da Venezuela, é uma etapa posterior à que o Brasil está vivendo com as sanções que os Estados Unidos estão impondo ao Brasil. Eles vão botando a cabecinha em cima do Brasil, daqui a pouco estão falando em intervenção militar do Brasil, deposição do governo. Se a gente permite que uma potência estrangeira, só porque tem poder militar e econômico, esmague a soberania de outros povos, só porque aquele povo não é exatamente como a gente acha que deveria de ser, também abre os caminhos e abre as portas para uma intervenção desse tipo no Brasil ou em qualquer país do mundo, como os Estados Unidos fizeram centenas de vezes no século passado e continuam este século com a política de Donald Trump. Eu não diria que Maduro é um bonzinho, é um maravilhoso. Desconheço profundamente, com profundidade, as questões políticas e sociais da Venezuela. Sei apenas que a etapa de luta da Venezuela é contra o imperialismo norte-americano, que tentou já dar um golpe há décadas atrás, tentando prender Hugo Chávez, o presidente legitimamente eleito. E a partir daí, com todas as sanções, com toda a sabotagem, se no Brasil nós somos obrigados a tomar medidas com pequenas sanções dirigidas a ministros do STF ou a quem falou mal do Charlie Kirk, que foi assassinado, você imagina que são 600 sanções em cima de um país como a Venezuela?
sabotagem e tudo mais. Quais são as medidas que um governo tem que tomar? E aí esse governo é chamado de ditadura. E a Suécia dá um prêmio Nobel da Paz para a mulher que pede a intervenção internacional, intervenção norte-americana imperialista na sua própria pátria. Ela é uma espécie de Dudu Bolsonaro um pouco melhorado. Ela ganhou o prêmio Nobel. E o Dudu ganhou uma trolha indo para os Estados Unidos. Mas é exatamente isso. Lesa-pátrias que ficam pedindo intervenção dos Estados Unidos para salvar a grana deles, para salvar o papai, para salvar a grana, para salvar o cofre forte. Então esse papo de lobo e o cordeiro é apenas uma alegoria, não é exatamente como um lobo e um cordeiro. Eu diria que Donald Trump é um lobo, é um vampiro, é um destruidor, é um louco, é um ameaçador. Maduro é apenas um latino-americano que tenta se defender como pode com as armas que possui contra a ofensiva norte-americana sobre a América Latina, que sempre foi território de domínio dos norte-americanos. Qualquer tentativa de independência, de sair fora desta área, é punida com invasões militares, com sanções econômicas. Então, minhas amigas e meus amigos, em que pese o momento do mundo onde Trump aparece como o grande pregador da paz, ele concorre ao Prêmio Nobel da Paz, gente. Acabou com 8 guerras, disse ele, acabei com 8 guerras no mundo, só na cabeça de um louco, de um psicopata. Eu tenho para mim que ele é irmão gêmeo de Bolsonaro. Os dois não são univitelinos, mas nasceram do mesmo ventre, da podridão do capitalismo. Tanto Bolsonaro quanto Donald Trump podem dar as mãos e dizer: como vai, maninho, que coisa linda. Não tenho dúvida disso. Então a gente está à beira de uma invasão militar da Venezuela, a deposição, prisão, morte, seja lá o que for, de Nicolás Maduro. Como é que você coloca a cabeça de um presidente de um país soberano a prêmio por 50 milhões de dólares? Quem matar Maduro recebe 50 milhões de dólares. Que é isso? É como se o Brasil dissesse assim: quem matar Milei, nós vamos pagar 50 milhões de reais. O que é que nós temos a ver com Milei, com a Argentina, com a soberania, com a autodeterminação dos povos? Ah, é uma ditadura. Quem disse que é uma ditadura? A mídia corporativa, o imperialismo norte-americano, a cadelinha dos Estados Unidos, a Europa, o ouro da Venezuela que está na Inglaterra, aquela ilha velha, ladra, quanto mais ladra, secular, sempre foi colonizadora, exploradora de todos, ela, a Bélgica, a Itália, a Alemanha, a França, Portugal, a Espanha, tudo colonizando, metendo a mão nas riquezas do mundo. E o Maduro é que é a ameaça, que é o perigo. Conta outra, por favor. Não faz sentido uma coisa dessa. Mas estamos juntos, meus amigos. Quem sobreviver, verá a força de resistência do povo venezuelano, porque o Iraque, que tinha tudo preparado, não resistiu. A invasão é sempre maciça, mas uma invasão militar na Venezuela, por parte dos Estados Unidos, a desestabilização do governo de Maduro, através do assassinato dele, da sua captura, da sua prisão, do que quer que seja, em nome de um possível narcotráfico, desestabiliza e ameaça toda a América Latina. Este é o aviso que Donald Trump quer dar. A menos que Maduro arreganhe as pernas e entregue todo o petróleo da Venezuela para os Estados Unidos. No fundo, a questão é sempre econômica, nunca ideológica, nunca pelos direitos humanos, nunca pela democracia, e sim sobre a grana. Mas a gente segue firme, nós, os pobres do mundo. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.